Vamos agora começar a implementar o nosso projeto 010. Esse projeto que é um currículo online, né, que vai te ajudar bastante aí para você iniciar, né, a divulgação do seu trabalho como programador. E já que você quer se posicionar aí, né, como um programador, alguém que conhece bem de desenvolvimento de software, sites, interface, é importante que o seu currículo ele não esteja só naquele tradicional .doc lá do Word, né? Então é importante que você também tenha uma versão online desse currículo, inclusive para o recrutador, para quem for te contratar como freelancer, o que for, ele já bateu o olho nesse currículo e vê que você já tem potencial, já tem capacidade, né, para criar projetos web no caso. Antes de começar a escrever código, eu quero te apresentar um novo conceito que é muito usado no desenvolvimento de sites e sistemas profissionais, que é o conceito de grid. Esse conceito de grid é uma forma do designer que criou a interface, no caso, né, o layout, nesse caso aqui foi eu mesmo que criei, é uma forma do designer e o programador se comunicarem em questão de espaçamento entre os elementos da interface e para facilitar o trabalho para que o layout implementado em CSS e HTML fique o mais próximo possível do design criado lá no Photoshop ou no Sketch. Para deixar mais claro o que significa esse grid, eu deixei aqui no AvoCode, nesse projeto 010, né, eu deixei uma outra imagem aqui. Então esse aqui é o nosso grid, que nada mais é do que uma divisão da tela em partes iguais. Então veja aqui que eu tenho um grid de 12 colunas. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eu tenho também, né, um espaçamento sempre igual do lado aqui de cada coluna. Então perceba que aqui nessa barra lateral, então eu tenho essa barra lateral aqui à minha esquerda e tem um corpo principal aqui, né, à minha direita, que é onde vai realmente os dados do currículo. E usando o grid você pode perceber que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas na barra lateral, que é essa barra cinza. E tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas aqui na minha parte da direita, que eu vou chamar aqui de principal. Então esse é o conceito de grid. Então quando o designer criou esse layout, né, lá no caso foi eu criei lá no Sketch, eu usei esse recurso de grid, que é um recurso que a maioria das ferramentas gráficas tem. Então ele consegue lá, né, dividir a sua tela em partes iguais. E agora eu vou começar a implementar o CSS usando o nosso framework, o Bulma, né? E você vai entender melhor como que é feita essa comunicação entre o designer e o programador. Porque da mesma forma que eu defini aqui, né, que essa coluna da minha esquerda vai ter quatro posições aqui, né, 4 colunas, lá no CSS, lá no HTML, na verdade, usando o Bulma, eu também vou conseguir definir isso. Então vai ficar bem mais claro para você como funciona essa comunicação entre o designer que criou isso aqui, definiu, né, quantas colunas cada elemento vai ter, e entre o programador que vai escrever o código lá HTML e CSS respeitando esse tamanho de colunas aqui. E para auxiliar nisso a gente vai usar o framework, que ele já tem esse recurso de grid. Vamos agora lá no site do Bulma para você entender melhor como usar esse framework. No caso aqui eu estou usando o Bulma, mas essa utilização aqui de grid, da forma que esse framework é usado, ele é muito parecido com outros frameworks, como o Bootstrap do Twitter, que é bem popular, e diversos outros frameworks. Então, depois que você acessar aqui, bulma.io, né, você vai vir aqui em documentação, e aqui ele já inicia explicando como usar o Bulma. No caso aqui ele te dá a opção para usar o NPM, que é um gerenciador de pacotes, mas não se preocupe com isso aqui por enquanto, que a gente vai usar na verdade um CDN, que nada mais é do que um servidor do próprio Bulma, né? Que ele tem esses arquivos CSS hospedados lá e a gente só precisa incluir ele no nosso projeto. Agora eu vou clicar aqui nesse CDN, então ele vai me dar algumas opções aqui, né, de arquivo CSS. Eu vou copiar esse aqui, abrir uma nova aba aqui só para você entender, que nada mais é do que um arquivo CSS gigante, né, com vários seletores, várias definições que você vai usar na medida do necessário, né? Então, se você for usar a grid, por exemplo, você vai usar algumas definições de classes que vão te dar essa funcionalidade de grid, tá ok? Então eu tenho aqui o arquivo CSS e eu tenho aqui um outro arquivo CSS que ele tem aqui .min, tá vendo? E significa que ele está minimizado aqui, compactado. Então isso é usado simplesmente, tá vendo? Então aqui ele está organizado, tem os espaçamentos, tudo. E aqui não, aqui ele já não tem nenhum espaçamento.
Isso aqui é só para você economizar mesmo tráfego, né? No caso, a banda lá do seu servidor. Então, como cada espaçamento desse aqui, cada quebra de linha, né? Ela é um byte, né? Então, se você tira isso tudo, você acaba economizando no tráfego aí entre os servidores. Então, eu recomendo que você use esse compactado aqui mesmo. Então, vamos aqui copiar esse endereço, que eu copiei daqui, na verdade, né? Então, vem aqui em mim, vou Ctrl C e vou colocar lá no meu código HTML. Então, tem aqui o index.html, que está no projeto 0.10, né? Então, eu tenho aqui inicialmente um arquivo básico aqui, que tem lá o doctype que você já conhece, o TF8, o título aqui, tem aquele viewport, né, para já tratar a questão de responsividade de dispositivos diferentes aí, o smartphone, por exemplo. E tenho aqui dois arquivos CSS, que esses arquivos ainda estão vazios, tá vendo? Eu tenho o sidebar e o principal.css. Isso eu usei só para ser uma divisão mesmo, então todo o código que eu usar aqui para definir essa barra esquerda aqui, eu vou colocar dentro do arquivo sidebar.css. E toda definição de arquivo CSS que eu defini para colocar essa parte principal aqui, eu vou colocar lá dentro do arquivo principal.css. É uma questão de organização apenas. Então, voltando aqui para o meu HTML, eu vou adicionar agora o Bulma aqui. Então, eu tenho aqui já dois links aqui, né, para os meus arquivos CSS, no caso que eu mesmo criei, que está dentro da pasta CSS. Então, você pode ver aqui, tem o projeto 0.10, pasta CSS, principal e sidebar CSS. Tá ok? Então aqui, antes desses dois arquivos, eu vou colocar o meu link. Então eu vou criar aqui o link, dou tab para o Emmet, né? Ele já vai expandir esse comando aqui. E vou colocar aqui diretamente aquele meu endereço lá. É claro, se você quiser, você pode baixar esse arquivo bulma.min.css aqui e guardar aqui dentro da sua pasta CSS também, para que você use localmente. É uma opção também. Então, se você quiser fazer isso, basta você vir aqui e pressionar Ctrl S, que ele vai salvar, ele vai pedir para você salvar em algum lugar. Mas no caso, para facilitar, eu não vou fazer isso. Então, eu vou usar direto lá do CDN também. Então, basicamente é isso. Para usar o Bulma, você só precisa de incluir esse CSS aqui. E a partir desse momento, você vai precisar usar as classes que são definidas lá dentro do Bulma. Porque se eu salvar isso aqui e olhar aqui no meu navegador aqui, veja que está em branco ainda, né? Porque eu não tenho nenhum elemento ainda aqui no meu body. Então, para iniciar aqui o nosso body, colocar aqui os nossos elementos, para começar a implementar, né, esse design aqui, eu vou olhar lá na documentação do Bulma como eu faço para usar esse recurso de grid que eu te mostrei aqui no início. Então, vamos acessar aqui a documentação do Bulma. Vou voltar aqui. E vou olhar aqui na documentação onde que está, né, tratando essa parte de grid. Então veja que aqui eu tenho várias seções diferentes aqui, né, para usar elementos diferentes, componentes, layout. Então aqui eu tenho uma seção aqui só para me ensinar, a documentação me ensinar a usar o grid. Então eu posso ler essa documentação, apesar de estar em inglês aqui, é bem tranquilo. Eu recomendo que você não deixe essa documentação, essa e nenhuma documentação, né, que ela está em inglês, que te assuste caso você ainda não saiba inglês. É, na verdade, até uma oportunidade para você começar mesmo a aprender inglês, porque para seguir essa carreira de tecnologia não tem como você fugir do inglês. Então vamos supor que você não saiba nada de inglês, é uma oportunidade de você ir aprendendo aos poucos, cada palavra. Então você pode abrir aqui o Google Translate. Então deixa eu ver aqui. Acho que é translate.google.com. E as palavras que você não souber, você realmente verifica aqui no Google Translate. Então, columns aqui é bem claro para a gente que é colunas, né? Então, vamos supor aqui a Simple Way, no caso. Então, vamos supor que você não saiba o que é Way. Então, você clica aqui nessa palavra, Ctrl C, vem aqui no Translate. Vai aqui, tá como inglês, aqui você vai colocar como português. Então, aqui, tradução seria caminho, né? Então, tem outras opções aqui. Então, maneira, caminho, modo, método, direção, percurso. Então, é uma forma de você começar a aprender o inglês aí. Então, há uma simples forma, um simples método, né,
olhando aqui no Google Translate, uma simples maneira, então ficaria até melhor. Então, colunas, uma simples maneira de build, no caso é criar, construir, né, colunas responsivas. Então é uma forma de você ir aprendendo inglês também. Então não deixe essa documentação em inglês de forma alguma te bloquear e impedir que você aprenda o inglês, beleza? Então vamos aqui, eu estou aqui no grid, então ele fala aqui que eu preciso adicionar colunas ao container, que seria esse coluna, seria a classe, né, colunas aqui no caso, e adicionar quantas classes colunas quanto necessário aqui. Então aqui nada melhor do que você entender o que está escrito aqui é ver um exemplo pronto mesmo. Então veja que eu tenho aqui o elemento div, que seria o container, né? E esse container ele precisa ter a classe colunas, columns no caso aqui. E cada elemento aqui dentro ele vai precisar ter a classe coluna. Esse elemento aqui não precisaria ser obrigatoriamente div, mas essa classe coluna é obrigatória. Então se eu copiar isso aqui, eu vou copiar isso aqui e colar lá no meu HTML só para você começar a entender o Buma. Mas isso aqui não é ainda o que vai resolver. Então eu salvo isso aqui. Então veja que eu tenho as várias colunas aqui, tá vendo? Deixa eu colocar uns espaçamentos aqui. Então eu tenho a primeira coluna, a segunda coluna. E ela automaticamente ele já centraliza isso aqui e já distribui aqui no meu container. Então, por debaixo dos panos, né, o Buma, na verdade, ele está usando algumas definições do Flex que a gente já aprendeu em projetos anteriores. Mas veja que você não precisou escrever nenhum comando no CSS sobre Flex. Você precisou simplesmente usar o HTML com algumas classes pré-definidas pelo Buma. Isso agiliza demais o nosso trabalho, porque a gente vai escrever menos código CSS. Vamos agora voltar aqui para o nosso layout, nosso design aqui, e vamos começar a implementar da mesma forma que está aqui. Veja que eu tenho aqui duas seções. Eu tenho a seção aqui da esquerda, que seria a minha sidebar, e tenho a seção aqui da minha direita, que seria o meu principal, aqui onde fica o conteúdo do currículo, né? Eu vou começar agora então a adaptar esse HTML aqui. Então eu não tenho 4 colunas, igual eu copiei lá do exemplo do Buma. Então eu tenho apenas duas colunas, duas seções. Então eu tenho a seção da esquerda e a seção da direita. Para trazer um valor semântico, eu posso usar, ao invés de usar div aqui, eu posso usar o aside, que a gente já viu em projetos anteriores, que ele serve para, geralmente, né, ele é usado para uma sidebar, igual a gente tem aqui. Então eu posso colocar aqui o aside, né? E aqui eu poderia colocar uma section, por exemplo. Só que ao invés dessa section que você já usou, eu vou usar um novo elemento aqui que a gente não usou ainda. Então eu vou usar o elemento HTML chamado article, que ele é muito usado para quando a gente está usando conteúdo mesmo, assim, quando tem o post de um blog, tem uma notícia num site de notícias. Então no nosso caso aqui é um conteúdo que não é exatamente de um blog, né, mas é muito conteúdo escrito. Então vamos usar aqui essa tag article. Mas novamente poderia ser qualquer outra tag. Poderia ser a tag section, div, qualquer outra tag, tá ok? Então vou colocar aqui article e vou colocar aqui sidebar e vou falar que isso aqui é o principal. Só para começar a ficar igual o nosso design lá. E eu vou aproveitar e já colocar aqui. Então eu tenho aqui a minha sidebar, então é essa parte aqui, né? Eu vou colocar aqui no meu CSS, já vou dar uma cor de fundo aqui. Então vamos colocar aqui a side, background color, vamos colocar blue aqui. E aqui no principal eu vou colocar esse article aqui, background color, vou colocar vermelho. Então só para começar a ficar igual ao nosso layout lá. Então veja que agora eu tenho as duas seções, né? Eu tenho a sidebar que está em azul aqui e tenho o principal que está em vermelho. Só que ele está ocupando toda a minha tela. Então ele simplesmente pega a minha tela e divide em dois, que é diferente do que eu tenho aqui. Eu tenho dois elementos também, mas esse elemento é bem menor do que esse aqui. Então, de acordo com o meu grid aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas e o outro tem 8. Então, é um grid de 12. Então, aqui na documentação do Buma, eu vou te explicar como usar, ao invés de dividir a tela em dois, né, duas partes iguais, como você vai definir que
elemento aqui, sidebar, tem 4 colunas. E o principal tem 8 colunas. Então vamos ver aqui na documentação do Buma. Eu tenho aqui a opção de grid, que você já viu esse exemplo aqui, né? E aqui mais embaixo a gente pode dividir de formas diferentes, definindo a quantidade de colunas. Então se eu vier aqui, tá vendo? Então o próprio Buma ele já me dá esse recurso de 12 colunas. Então eu posso falar que determinado elemento ele tem o tamanho de 2, 3, 4. Então vamos colocar aqui 4 colunas, tá vendo? Eu posso copiar isso aqui e vou colocar lá na classe, lá no HTML, né? Então posso vir aqui e posso falar que essa coluna da sidebar tem o tamanho de 4. E posso falar que esse outro elemento aqui ele tem o tamanho de 8, por exemplo. Então vamos mudar isso aqui e ver como ficou, tá vendo? Agora ele ocupou 4 colunas e esse aqui tem 8. Eu poderia mudar, poderia colocar 2 e 10. É claro, né, que a soma precisa das 12 colunas. Então eu posso colocar 12, 2 e 10 aqui. Então 2 mais 10, 12, tá vendo? Isso aqui te dá uma flexibilidade excelente para você criar vários tipos de layout sem escrever uma linha de CSS sequer. Então eu poderia fazer o contrário aqui. Eu poderia falar que esse elemento aqui tem tamanho de 8 e esse aqui tem o tamanho de 4, por exemplo. Tá vendo? Ficou o contrário. Mas eu vou voltar aqui para o que está lá no nosso design. Então eu tenho aqui 4 e 8. Só para revisar aqui, de onde eu tirei esse 4, né? Eu tenho aqui 4 colunas. 1, 2, 3, 4. E o elemento principal aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Veja que o meu layout ainda está um pouco diferente do que eu defini lá no Avocode. Então se eu vier aqui te mostrar, vir aqui no design, por exemplo, veja que eu tenho aqui realmente, né, as duas seções, a da esquerda e da direita, só que essas duas seções elas estão centralizadas na tela. Então não sei se no seu monitor aí dá para perceber, mas isso aqui é um cinza bem claro, e eu tenho tanto desse lado como desse lado aqui também. Então é uma cor de fundo, né, que eu vou definir lá no meu body. Então eu posso colocar aqui, mudar aqui no meu CSS, eu posso vir aqui e colocar no body, vou colocar uma cor bem diferente aqui, vou colocar background color, vamos colocar 666. Então veja que não apareceu aqui ainda. E não apareceu porque, por padrão, né, o body ele ocupa o espaço dos elementos que estão dentro dele. Então eu tenho dois elementos aqui que eles ainda estão com tamanho, uma altura pequena aqui ainda, né? E na verdade aquele body com cinza escuro, que deveria ser escuro, né, ele está aqui atrás. Mas se eu definir aqui uma altura, isso aqui provisoriamente, depois eu tiro isso aqui, eu posso colocar aqui 100 VW, que ele vai pegar, né, toda a altura aqui do meu navegador. Então veja que esse cinza ele já apareceu. Mas perceba que essas duas seções aqui, elas não estão centralizadas. E é isso que eu vou fazer agora. Eu posso usar aqui uma classe do Buma mesmo. Eu posso vir aqui em Layout, que ele tem uma classe que é padrão, que ele vai centralizar os elementos filhos aqui. Então eu tenho aqui a classe Container. Então eu posso copiar isso aqui, Container, e colocar dentro de uma div, no caso, que ainda não existe. Então eu tenho aqui a div colunas, tá ok? E aqui eu vou colocar ponto container, tab aqui para expandir, né? E eu vou colocar essas colunas aqui dentro. Então deixa eu mudar isso aqui, vou colocar só uma indentação aqui. Então agora eu tenho a div container e aqui dentro eu tenho as colunas, no caso. Então vou até colocar outra indentação aqui para ficar mais organizado. Então tem agora o container, que agora sim ele vai centralizar. Então vamos ver aqui no nosso navegador. Veja que agora aquelas duas colunas, tanto a sidebar quanto a principal, elas ficaram juntas, porque elas fazem parte, né, da div colunas aqui no caso, e ficaram centralizadas no navegador. E isso aqui já é tudo responsível, já, tá vendo?
Então, apesar de não ter escrito praticamente nenhum CSS relacionado ao posicionamento do layout, né? Então, eu não escrevi nada relacionado ao flex, que a gente já aprendeu, mas mesmo assim eu já tenho um layout aqui responsivo. Para ficar mais claro, eu posso até definir uma altura aqui também. Então, da mesma forma que eu defini a altura do view aqui, né? No caso, a altura do browser, eu posso fazer aqui também. Só para você entender que esse layout agora, apesar de estar, tô usando cores totalmente diferentes, né, do que eu defini aqui no AvoCode, mas você pode perceber que a proporção já está igual. Então, eu já tenho aqui o meu grid com essa sidebar, né, ela tem 4 colunas, e tenho aqui o article, aqui no caso a seção principal, né, que ela tem 8 colunas. E isso tudo está centralizado lá no navegador. E isso já está responsivo também. Então, se eu aumentar isso aqui, tá vendo? Ele aparece um pouco aqui. Eu posso ir diminuindo, ele vai aparecer um pouco maior. E à medida que eu vou diminuindo, ele já é responsivo. Então, eu já tenho aqui a sidebar e tenho o principal aqui também. Vou até colocar uma altura aqui também. E você vai perceber o que eu te falei. Beleza? É isso aí, esse nosso primeiro vídeo aqui foi só para você ver essa questão de layouts no Bulma, né? A gente usando esse novo conceito de grid, que é bem importante. E nas próximas aulas a gente vai continuar formatando, né, cada um desses elementos aqui. Então a gente vai primeiro, né, definir isso aqui, esse sidebar aqui, mudar essa cor de fundo, colocar essa imagem e assim por diante. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos na próxima. Grande abraço, até mais e tchau!